aqui no nosso estúdio eu recebo a doutora Cileia Martins, ela vai explicar pra gente, né? Afinal de contas, o que é pior, o que é menos pior, se tem isso, né? E a gente também recebe aqui o Tiago. Boa tarde, sejam bem-vindos. Tiago, você já usou esse tipo de cigarro? Sim, usei bastante tempo. Esse vapor aí? Sim, eu comecei com cigarro, né? Fala bem pertinho do microfone. Comecei fumando cigarro normal, né? Saindo à noite. E quando veio esse cigarro eletrônico, aumentou o consumo, né? Porque como não tem cheiro, tem sabores diferentes, então acaba que você consome mais ele do que o cigarro normal. E o que te levou do cigarro comum para o cigarro eletrônico, esse vape? Foi o quê? Foi curiosidade? Foi influência de amigos? Foi o quê? Mas a curiosidade, né? Você vê alguém usando, experimentar. Aí acaba que, para a gente, aparentemente, é bom. Tem gosto de frutas, de bala, sorvete, tem inúmeros sabores, modelos que gelam a boca. Então, aparentemente é bom. E é até perigoso, né? Porque você puxa aqui, você dá para o outro ali, e aí outra pessoa curiosa também quer pedir também, e assim vai rodando. Ou seja, acaba até compartilhando o mesmo cigarro eletrônico, é isso? Sim, sim. E por trás desses sabores que aparentemente, né, atraem, você tem noção do perigo? Noção não tem, né? A gente sabe que tem um perigo, mas quando não é com a gente, então a gente não se preocupa. Mas eu, como usei, eu estava mais novo, então não afetava tanto, mas a longo prazo, até imediato também, né? Tem casos aí que a gente vê que chamam bastante atenção, deixa todo mundo preocupado, né, quem faz o uso, e a doutora Cileia está aqui justamente para explicar. Doutora, vamos já esclarecer, porque muita gente acaba indo para esse cigarro achando que está assim, isso aqui deve ser menos pior do que o cigarro comum. E aí? Qual a explicação que a senhora traz para quem acredita nisso? Acredita de uma forma errada, né? Porque, na verdade, o cigarro tradicional, ele já dá vários problemas e, assim, talvez até problemas que vão se formando ao passar do tempo. Então, muitas vezes, não é aquela coisa tão aguda. Só que o cigarro eletrônico, ele tem problemas, assim, de que ele tem uma quantidade de nicotina exagerada, acima do cigarro tradicional, e que nós sabemos que é a nicotina que causa a dependência química. Então, essa dependência ao cigarro eletrônico vai ser tão intensa quanto a do cigarro tradicional. Às vezes até pior, porque a pessoa vai consumir aquilo de uma forma achando que é benéfico, porque não tem cheiro, o gosto é agradável, ele pode fumar perto de outras pessoas que ninguém vai sair correndo, não vai se incomodar, e, consequentemente, com isso, ele vai lesando a estrutura. E tem trabalhos mostrando que a agressão do cigarro eletrônico é muito mais rápida do que o cigarro tradicional, levando a enfisemas graves, levando a edema agudos de pulmão, levando a câncer, se a pessoa já tiver uma predisposição familiar, né? E, consequentemente, com isso, ela acaba gastando o seu dinheiro como gastaria com o tradicional, porque a pessoa não vê que economicamente é uma despesa enorme, e também ela continua agravando de forma acentuada a sua vida e correndo risco de necessitar até de uma internação hospitalar, dependendo da quantidade que ele vai inalar. Porque a nicotina não lesa só a estrutura pulmonar, ela lesa a estrutura neurológica, ela pode favorecer o AVC, o infarto, tem doenças cardiovasculares também envolvidas com a presença da nicotina. Na verdade, ele até surgiu, né, esse cigarro eletrônico inicialmente como uma alternativa para tentar fazer essa substituição e provocar menos danos. Mas não foi isso que aconteceu na prática, né? De forma alguma. O que acontece? Ele foi lançado, né, a nível de internet, com aquela tentativa de que a pessoa passaria a usar o cigarro eletrônico e iria abandonar o tradicional. Claro que ela abandona o tradicional, só que ela continua usando uma coisa extremamente agressiva e, inclusive, com taxa de nicotina muito mais alta do que do tradicional, que é extremamente lesiva, porque é exatamente a nicotina que dá dependência, faz a pessoa fumar cada vez mais e, ao mesmo tempo, ela lesa muito mais do que o tradicional. Existe até um comparativo, né, doutora? Tipo, um maço de cigarro seria proporcional ao quê? Qual a quantidade de vape? Como é que é esse comparativo? Porque acontece, um maço de cigarro ali, você tem nicotina, sim, mas ela é dividida com mais de 2.000 substâncias. Você tem outras substâncias que tem no cigarro tradicional. Já no eletrônico, você tem basicamente quase que 30% dessa nicotina nesse cigarro eletrônico, que seria umzinho só.
Então, um desse praticamente equivale quase que a um maço. Então, assim, a quantidade de nicotina que você tem no eletrônico é muito intensa. Então, ela vai ter uma ação muito mais grave do que a pessoa imagina no organismo dela. Então, assim, o tradicional, Lesa também, não vou fazer elogio nenhum ao tradicional. Tradicional, aliás, na verdade, nenhum vício é bom, né? Mas o tradicional, ele ainda vai te dando um tempinho de vida, né? Porque você vai evoluindo. O efeito dos males é a longo prazo, a né? longo prazo. É aquela pessoa que já está lá com seus 50 e poucos, 60 anos, que vai ver o prejuízo que ela teve ao fumar um cigarro tradicional. Sendo que o eletrônico não te dá nem tempo para isso. Muitas das vezes o paciente já evolui de forma assim, rápida, de uma lesão grave de pulmão, favorece doenças cardíacas, pode infartar, pode fazer um AVC em pessoas jovens, que a gente tem visto isso muito ultimamente. Sim, a gente já noticiou aqui, ó, famosos como a cantora Sol também teve um problema com isso. Teve um outro sertanejo também que teve um problema por conta do vape. E olha que a gente está falando de pessoas que usam a voz, né? Isso te assusta, pensar assim, que são problemas que, quando a gente fala de cigarro tradicional, a gente vê problemas graves a longo prazo. Mas esse cigarro eletrônico, a gente está vendo que é uma leva recente. E o dano já está vindo assim, de maneira imediata. Te assusta, Tiago? Sim, assusta. Graças a Deus eu parei no momento que eu me converti, entrei para a igreja, né? Eu era uma pessoa que fumava muito e com o vape aumentou, porque aí eu fumava o dia todo, era o dia todo fumando, indo trabalhar dentro do carro, dentro de casa. E graças a Deus, Deus muda e eu mudei e hoje uma nova criatura sou e graças a Deus. Que bom, hoje tenho né? uma família, então tenho minha esposa, a Ingrid, a Heloísa de 7 meses e o Henrique de 4 anos. Você chegou a fumar assim, pensando, já que você está falando o tempo todo, né? É porque, não sei, é o refil que você repõe ao longo do dia? Como é que funciona isso? Sim, tem, igual você falou, tem vários modelos e o custo é alto. Tem vape de R$ 1.000, 2.000. E tem os juice, né, que são aqueles líquidos. E tem um aparelho líquido também que ele é uma resistência, né? Que ele queima também. Então tem que ser trocado. É um algodão. E aquilo só vai juntando sujeira. Então, agora, a longo prazo, você vê que, agora olhando de fora, né, você vê que é bem preocupante. E o que chama atenção também nesses dados atualizados agora do IBGE, junto com o Ministério da Saúde, doutora, é aqui no Espírito Santo esse recorte de adolescentes a partir de 15 anos. Gente, adolescentes. Ah, ok, na sua época tinha também adolescente, mas a gente está falando de algo extremamente danoso e que voltou aquela história da modinha de cigarro, está voltando, o que durante anos, né, a gente vem tentando mudar. Isso é preocupante? É demais, porque exatamente aqui, né? Na adolescência, você está formando os seus órgãos, você não tem ainda tudo formado, você está naquela fase do estirão. Então, é onde seu pulmão vai começar a se amadurecer, sua estrutura cardíaca, vascular. Então, você passa já a usar uma substância extremamente agressiva, que às vezes a pessoa já tem até doenças prévias, né, respiratória, uma asma, às vezes já tem uma outra comorbidade ou já teve uma tuberculose. Aquilo ali tudo vai afetar aquela pessoa. Só que ela não pensa naquilo no momento, ela pensa no prazer. E também é competitivo, assim, é uma competição entre os adolescentes, né? Um fuma e fala, poxa, por que você não fuma? Ele é maravilhoso, o gosto é ótimo, tem gosto saboroso, é fruta, o cheiro é gostoso. Aquilo é o que é o atrativo, porque o adolescente, ele é que, tipo, desculpe falar, a Maria vai com as outras, né? Fica então, fácil influenciar, né? Aí ele vai sendo influenciado e, dali, quando vê, ele já está viciado. Então, é isso que, geralmente, essas substâncias fazem. E vão levando à dependência, porque é exatamente o quê? É a nicotina que está presente. E ele não está percebendo isso. Para ele está achando que aquilo ali é simplesmente uma bala, um cheiro gostoso, né? Um prazer de estar ali. Ele começa, então, a utilizar aquilo de forma tão intensa que até para ele concentrar para estudar, para concentrar para falar uma coisa, ele precisa do vape. E ele vai fazendo isso como faz o cigarro tradicional, só que, né, ao passar dos anos, e ele já faz aquilo até para estudar, para concentrar, fazer uma prova. A primeira coisa que ele faz é ir atrás do vape. Só que ele não está entendendo que aquilo é a nicotina que está fazendo aquele papel de amigo dele, mas um falso amigo. Pensando aí no adolescente de 15 anos, doutora, ele começa a usar esse vapor, quando que ele pode começar a ver essas consequências?
É o que acontece, né? Depende de cada organismo. Então, muitas das vezes, eles não têm essa noção que está usando uma droga, né? E uma droga, inclusive, com uma potência extrema, porque, na verdade, a dependência química de nicotina é pior do que maconha e cocaína, de tão intensa que ela é. Ela praticamente impregna o hipotálamo. E o hipotálamo é uma estrutura do cérebro que exatamente mostra se você precisa ou não daquela substância para você viver. Então, ele passa a viver o quê? Por isso que você está vendo esse grande número de pessoas deprimidas, com problemas de sono, né? Nessa faixa etária. Por quê? A dependência química, a nicotina vai exatamente fazer o quê? Uma dependência. E a pessoa, então, passa a viver só quando tem aquilo. Aí a sua serotonina, a sua dopamina, que é aquela sensação do bem-estar, só será liberada a presença da nicotina. Então, passa a fazer o quê? Esse adolescente a não ver que ele está contribuindo para uma perda de tudo, da parte cerebral, da parte dele intelectual, da parte cardíaca. Então, ele vai evoluindo com aquela presença daquele vício e, ao passar do tempo, ele vai ter doenças gravíssimas. Tiago, embora você já tenha dito aqui pra gente, né, que você entrou para a igreja, então isso fez mudar todos os seus hábitos de uma maneira geral, mas como é que foi na prática para você abandonar esses dois vícios, tanto do cigarro comum quanto desse vapor? O que você teve que encarar, o que você teve que fazer de mudança, às vezes até mesmo ambientes, ciclos de amizades, como é que foi isso? Igual eu te falei, eu bebia muito, então, quando... Eu até tentei parar de fumar o cigarro e ficar só no vape, mas não conseguia. Depois também tentei largar o vape, parava um tempo, mas você sentia falta do vape. Então, Qual que você sentiu mais falta? Do vape, porque o gosto dele é melhor. Não vou mentir, o gosto dele é bem melhor do que o cigarro, né? E não incomoda ninguém. É igual eu te falei, teve pessoas mais de idade que eu que gostava, porque eu chegava com vape, não fumava, odiava cigarro, mas ou seja, o vape não é só a geração dos novos. Não, tem o pessoal uns amigos mais velho aí, também provando. Então, só consegui largar mesmo quando que eu entrei para a igreja e Deus mudou tudo, porque se não fosse isso, igual eu falei, estaria até hoje. Agora, é importante, doutora, a gente frisar que o pulmão não é um órgão, você já participou aqui com a gente em outros momentos, que ele se regenera, né? Assim, você parou de fumar, ele vai voltar, ficar limpinho daquele jeito. Não tem isso, né? Não existe isso. As pessoas têm essa péssima mania de dizer, depois de 10 anos o pulmão limpou. Limpou de quê, gente? Não tem como limpar. Porque é uma ruptura, né? Quando você vai utilizando cigarro, o enfisema é exatamente o quê? Você vai rompendo as bolinhas do pulmão, que são os alvéolos. Esses alvéolos vão rompendo, como é que você vai recuperar um alvéolo rompido? É a mesma coisa que eu sempre dou esse exemplo. Você pegar uma bola de bexiga desses aniversários. Se você furar a bolinha, você enche ela de novo? Claro que não, nunca né? mais. Então, é a mesma coisa o alvéolo. Então, depois que ele foi rompido, não tem como. Então, a pessoa pode até, parar, ter aquela capacidade, graças a Deus, de nunca mais voltar a fumar, igual o seu caso, mas, infelizmente, pode já ter ruptura de lesões e que, às vezes, hoje, quando jovem, não manifesta, mas quando tiver com mais idade, isso pode mostrar que existe e que é o enfisema pulmonar. Voltando a chamar a atenção para essa faixa etária da adolescência, aos 15 anos, que, né, é um alerta que essa pesquisa traz para a gente. Pai e mãe, às vezes seu filho tem isso na mochila e você nem se dá conta. Esse é outro perigo, é um alerta, porque isso mostra, talvez, né, que já está tendo um distanciamento, que precisa estar pertinho, estar fiscalizando. É um dispositivo que, às vezes, o pai e a mãe vê em cima assim, da mesa, né, Tiago? Nem imagina o que é, né? Até um pendrive, alguma coisa. Pensa que é um pendrive, uma borracha. Tem alguns que é pequeno, tem alguns que é maior. Então, dá para... Igual tem pais que não tem muita noção do que é. Não, pai, é uma canetinha, alguma coisa. A minha sobrinha... A Ana Luísa, ela presenciou a amiga delas de 13, 14 anos usando vape escondido dos pais no banheiro de escola. Então, tem que ficar bem ligado. Você hoje é pai, você hoje tem 2 crianças em casa, né? Isso te preocupa, pensar nessa geração? Você também já foi adolescente um dia e vendo essa volta desse hábito tão nocivo? Sim, é bem preocupante, porque a gente tem que ter cuidado, porque eu tenho o Henrico e ele é bem esperto. Então, se eu estivesse fumando, hoje, com certeza, ele estaria fumando. Ele ia querer fumar. É um exemplo, né? Porque esse dia teve até um exemplo disso. Ele viu a avó dele fumando, falou, pai, falou com a mãe dele, mãe, eu quero fumar também, porque viu a avó dele fumando. Então, a gente tem que ficar muito ligado no que a gente faz. Nossos filhos também vão querer fazer. E sendo bem ou ruim, eles vão querer fazer.
Tem muito disso, né, doutora? O exemplo, a repetição, aquilo que a gente ensina. Isso é comum de ouvir esse tipo de relato no seu Muito, consultório? porque, infelizmente, o que acontece? O adolescente, como eu expliquei, né? Ele vai atrás das pessoas. Se ele tem um exemplo dentro de casa, gente, com certeza ele vai querer também. E o que adianta um pai, às vezes, que fuma, virar para o filho, não, você não pode fumar. A primeira coisa que ele vai olhar é falar, poxa, você fuma? Hipocrisia, né? Como é que você está querendo me pedir uma coisa dessa? E o que eu acho que é importante, né? O adolescente, ele está naquela coisa, na transição de tentar ser um adulto, mas ainda tem um pensamento de criança. Então, ele é facilmente influenciável. E o que é importante é que os pais fiquem atentos. Muitas das vezes, os pais, na correria do trabalho, do dia a dia, não prestam atenção no filho. É o que eu sempre falo, é importante você saber com quem seus filhos andam, com quem seus filhos estão, porque, através das amizades, é que ele vai se tornar ou não uma pessoa com a capacidade de usar ou não um vape. Porque, se ele souber que aquilo ali não faz bem para ele, e ele tiver também amizades que também não utilizam, com certeza ele não vai querer experimentar. Agora, é o que eu te falo, é importante que, às vezes, o pai e a mãe estejam presentes. É como você mesmo falou, esconde dentro da mochila, a mãe e o pai nem olham a mochila, nem nunca olham, nem nunca prestam atenção. Então, é importante saber com quem seus filhos andam, com quem se encontram, como é que eles estão atuando, se mudou o perfil, porque, geralmente, quando começa a usar qualquer tipo de droga, ele muda o perfil, ele muda a forma de fala, de conversa, se torna, às vezes, extremamente agressivos. Então, são coisas que, ou deprimidos, aquele tal de fecha a porta, não olha para ninguém, fecha a janela, fecha tudo. Está na cara que tem alguma coisa errada. Então, eu acho que é essa hora aí que a família precisa dar um apoio e prestar atenção também. Perfeito, doutora Cileia Martins, muito bem explicado. E pai e mãe, se atualizem, viu? O cheirinho de cigarro mudou, tá? Não é mais aquele cheirinho que você pensa do passado, não. Como o Tiago já alertou pra gente, às vezes tem cheirinho de bala, de sorvete, né? Tem que abrir os olhos, precisa se atualizar o tempo todo. Tiago, obrigada e parabéns por ter mudado aí, né, esse hábito, optando aí por uma vida mais saudável. Parabéns, tá? Exaltado seja o nome de Deus. Amém, isso aí.